Salve, salve galera, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Murilo Coutinho. E bom, hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouco sobre a parábola de segurança, né? Principalmente como é que é a expressão dela, como é que a gente chega lá, né? Essa coisa bonita que ajuda a resolver muitos problemas de física. Muitos, 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 muitos. E, assim, né? Um exemplo, por exemplo, de problema que a gente pode resolver com isso é qual é a maior distância que a gente consegue lançar um objeto num plano inclinado, né? Ou seja, tu tem um plano inclinado aqui, tu tem um negocinho que tu quer jogar. Qual é a maior distância que esse bichinho consegue pegar? A parábola de segurança nos dá isso. O ângulo a gente também consegue encontrar. E muitas coisas, tá? É muito legal. Bom, dito isso, sem mais delongas, bora lá para encontrar a equação dessa parábola. Saber que realmente é uma parábola, né? Para encontrar a equação. Então, bora lá. Primeiramente, a gente vai começar falando aqui sobre o lançamento oblíquo, né, que é de onde a gente vai tirar isso. Que a prova de segurança é baseada em lançamentos, né, e os lançamentos são oblíquos por causa da gravidade. Enfim, a gente sabe decompor a velocidade muito bem, né, e aí a gente só precisa colocar a velocidade Vx aqui, né, Vox ou Vx, vou chamar de Vox, vou escrever bem bonitinho, né, e a Voy. Aí se você ainda tem a complicação, aquela de colocar num triângulo para saber se é adjacente, oposto, é cosseno ou é seno, eu tenho uma dicasinha muito boa pra você, tá? Se liga na sutileza da coisa. Vox. Se a velocidade está com o ângulo, né? Que é isso aqui. Se ela está com o ângulo, é cosseno. Então é V0 cosseno de θ. E se ela está sem o ângulo, que é essa daqui, não tem ângulo, é V0 seno de θ. Ou seja, com ângulo, cosseno, sem ângulo, seno. Muito bom, né? E também a gente sabe escrever as equações. Pelo princípio que a gente sabe de Galileu, da independência dos movimentos, a gente sabe muito bem que o movimento do eixo x, causa que a gente está desconsiderando a resistência do ar, é com velocidade constante. Enquanto o movimento do eixo y tem gravidade, ou seja, é um movimento acelerado. Então vamos escrever as equações aqui, né? A gente sabe quais são já. Percebe aqui que eu já mudei a aceleração para ser direto menos g, né? Em vez de botar só mais a e depois falar que a gente está orientando positivo para cima, a gravidade é para baixo, então logo ela é negativa, então em vez de a seria menos g. Já substitui logo. A questão do x0 e do y0 é meramente referencial, não que as outras coisas também não sejam, mas é mais simples da gente fazer as contas se a gente considerar um referencial que o x0 e o y0 dessas partículas vai ser justamente onde elas estão, ou seja, não tem o x0 e o y0 é igual a zero, né? Ou seja, facilita a nossa conta. Então seria considerar um eixo aqui, né? Os eixos e o ponto inicial bem em cima da bolinha, tá? Seria basicamente isso. Então, para nossas contas e para facilitar também a nossa vida, vamos considerar isso aqui zero e isso aqui zero, tá certo? Bom, agora nós temos as funções x de t e y de t. O que a gente vai fazer agora é fazer uma y em função de x. E como é que a gente pode fazer isso? Como o y depende de t, a gente pode pegar o t na função de x, isolar ele e substituir o t, aqui agora seria em função de x, né? E colocar na equação y de t. Então, vamos lá.
Essa é a equação que nós queremos chegar. Agora nós temos y em função de x. E aqui a gente pode fazer mais uma mudança ainda, tá? Nós podemos usar trigonometria para tirar esse cosseno quadrado de θ e botar só em função de tangente. E qual equação é essa, né? Para quem não sabe manipular muito bem, a gente pega a equação principal da trigonometria, né? Que é aquela seno ao quadrado. A seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Agora a gente divide tudo por cosseno ao quadrado. Dividindo tudo por cosseno ao quadrado vai ficar seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, que é tangente ao quadrado. Então, tangente ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado é 1. E aqui fica 1 por cosseno ao quadrado de θ. Para quem já sabe mais, né, cosseno ao quadrado, e eu acho que você talvez já saiba também, que está vendo esse vídeo, cosseno 1 sobre cosseno é secante, né, mas não usaremos isso aqui, não preciso, né, porque eu só quero usar isso aqui diretamente aqui, né, porque isso ali é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, a gente pode substituir lá. Então, vamos substituir. Eu vou tirar o y em função de x para simplificar aqui, né. Então vai ficar o seguinte. Essa é a equação que nós queríamos chegar. Agora, a gente tem uma equação que basicamente só está em função de tangente. Eita, aqui é quadrado, né? Só está em função de tangente de x e de x, né? Ou seja, para um dado ângulo, a gente sabe exatamente como é que essa parábola se comporta em todos os pontos y e x dessa coisa. Só que agora eu quero te levar para um outro ponto. Em vez de considerarmos uma y em função de x, vamos considerar isso aqui como x e y sendo pontos dados. Ou seja, a gente pega um ponto qualquer do plano, tá? E a gente coloca x e y, um ponto, um valor. E agora a gente vai usar para qual ângulo essa tangente de θ, ou seja, a gente vai botar essa função agora, a variável no θ, e a gente vai saber quais os ângulos a gente consegue usar para que a gente chegue nesse xy, né? Ou seja, vamos voltar aqui. Eu posso pegar, por exemplo, um ponto qualquer genérico, né? Vai ser, por exemplo, um ponto aqui de coordenadas xp, né, y do ponto, é o x do ponto e o y do ponto, tá? Um ponto xp, yp. E aí eu quero saber qual o valor de tangente de θ consegue me dar esse ponto, ou seja, para qual lançamento, para qual ângulo de lançamento eu consigo chegar nesse ponto. É isso que a gente quer saber. Então, eu vou reescrever essa equação igualando a zero, né, botando tudo para um lado e colocando uma equação como em evidência o tangente de θ, tá? É isso aqui que eu tô querendo dizer. Ali eu deveria ter colocado azul na tangente do meio, né? Mas enfim, vou só marcar aqui para saber. Ou seja, agora a gente tem uma equação de segundo grau em tangente de θ, tá? E o que a gente quer saber aqui, né? Por exemplo, se a gente olhar na figura, nós temos o seguinte. Os pontos internos à parábola de segurança, a gente sabe que existem 2 lançamentos, tanto esse aqui quanto esse aqui, que atingem aquele mesmo ponto. Então, isso aqui significa o que naquela equação? Para esses pontos internos à parábola de segurança, existem 2 soluções possíveis, ou seja, o delta é maior que zero. Se o delta da equação de segundo grau é maior que zero, existem 2 valores distintos. Agora, se for um ponto na parábola de segurança, a gente sabe
que só existe um ângulo, ou seja, isso representa pra gente, numa equação de segundo grau, apenas uma solução, ou seja, delta igual a zero. E para qualquer coisa fora, quer dizer que aquela equação não tem solução, ou seja, delta menor que zero. Então, o que a gente vai precisar estudar aqui, e o que eu quero destrinchar é delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero, tá certo? A gente já falou sobre esses valores. O que a gente quer para nossa parábola de segurança, de fato, é o delta igual a zero. Por quê? Como eu já havia dito, se o delta é igual a zero, quer dizer que só existe um valor, claro, se a gente só considerar de zero a, por exemplo, a π, tá certo? Por quê? Se a gente for olhar um círculo trigonométrico, a gente sabe que existem para um mesmo valor de tangente infinitos ângulos. Então, o que a gente tem de fato de solução é a solução para a tangente de θ. Quando eu falo que só existe um valor, é um valor para a tangente de θ. Para o θ, existem infinitos valores. Mas, na nossa vida usual, nós só usamos apenas, por exemplo, para esse caso, de 0 a 180 graus, né, um lançamento. A gente não vai considerar um lançamento aqui, né? Porque normalmente a gente considera que o negócio está numa superfície, e o ângulo de lançamento ele varia só de 0 a π. Então, pra gente, nessa consideração de valor de ângulo de 0 a π, só existe um valor. Ou seja, um valor de tangente de θ indica pra gente um único ângulo, que é o que a gente vai trabalhar. Então, vamos resolver essa equação de delta igual a zero. Primeiro, vamos lá escrever qual seria esse delta, né? Seria b quadrado, que no caso seria acompanhado do tangente de θ, né? Então é xp quadrado menos 4, que é o nosso a, é toda aquela coisa, g menos g x do ponto ao quadrado por 2v0 quadrado. Vezes c, que é tudo isso aqui. Menos gp quadrado, 2v0 quadrado. Menos yp. E isso tudo é igual a zero. Agora, o que a gente tem que fazer é isolar, né? O xp e o yp aqui, né? Principalmente o yp. Né? Vamos deixar separado, né? O y do ponto e o resto da equação, tá? Então vamos trabalhar nisso aqui. E é essa a nossa equação da parábola de segurança, tá? Ou seja, dado, dado por exemplo, o yp, ou seja, a gente quer saber o x de um ponto da parábola de segurança, ou saber se um ponto faz parte da parábola de segurança. A gente coloca, por exemplo, um ponto, sei lá, um ponto qualquer, né? Um ponto de coordenadas 1 e 3. A gente quer saber se esse ponto, para um dado v0 que a gente está trabalhando em uma gravidade, esse ponto 1, 3 só pertence à parábola de segurança. A gente coloca os valores do x e do y na equação. Se der certo, ou seja, se for verdade, quer dizer que o ponto pertence à parábola de segurança, tá? E, bom, basicamente é isso. Mas, de novo, eu quero voltar nessa discussão de delta, tá? Por que, que o delta tem que ser igual a zero daquela equação? E por que, que a gente trabalhou daquela forma, né? Perceba que quando eu falei em trabalhar com deixar o xy, não que o ponto, o xp e o yp, não sejam variáveis, eles são, tá? Só que eu tô colocando um ponto genérico, ou seja, esse ponto pode tanto estar dentro da parábola de segurança, na parábola de segurança ou fora dela, tá? E aí eu quis examinar os deltas para saber o que eles têm a dizer pra gente, tá? Ou seja, a gente sabe que existem 3 casos, né, que a gente falou. Dentro, nela e fora. E o delta pra gente também tem 3 casos.
maior que zero, igual a zero ou menor que zero. O que cada coisa representa na equação de segundo grau? O delta menor que zero, a gente sabe que é o que não tem solução, ou seja, independente de qual tangente de θ eu coloque lá, nunca vai dar certo a solução daquela equação para chegar nas coordenadas daquele ponto x, p, y, p. É impossível. Se é impossível, é porque é impossível eu fazer algum lançamento, com aqui, obviamente, com uma dada gravidade, uma dada velocidade, e chegue nesse ponto x, p, y, p. Tá dando um delta menor que zero. É impossível. Quando eu falo que delta é maior que zero, eu tô te falando que existem dois valores distintos de tangente de θ. Tanto por causa que a raiz de delta é de um valor maior que zero existe, no caso do conjunto dos números reais, e isso nos dá dois valores diferentes de tangente. Dois valores diferentes de tangente quer dizer que de 0 a 180 graus são dois ângulos distintos. Então, dois ângulos distintos batem no mesmo ponto. E não é o que a parábola de segurança é. E agora? E ela pra gente é muito nítido que ela é meio que um limiar entre tudo que dá pra usar dois ângulos e tudo que não dá pra chegar nunca. E o delta igual a zero, pra gente, simboliza isso muito bem, né? Ou seja, ele é estritamente menor do que maior, né? E estritamente maior do que menor, né? Ou seja, pra qualquer coisa que eu adicionar ou subtrair do zero, eu já vou pra positivo ou negativo. Então é bem limiar pra gente. E a gente sabe que numa equação de segundo grau, quando o delta é igual a zero, só existe um valor, né? Aquele famoso caso das raízes serem iguais, né? No caso, só existe um valor. Como só existe um valor para tangente de θ, só existe um θ que bate naquele ponto. Se tu olhar a figura, tu vai pensar, nossa, mas e o valor desse ângulo aqui mais baixo, né? Ele não toca na parábola de segurança? Ele toca. Sim, a parábola de segurança, ela é uma função que abrange todo o eixo x. Ou seja, se eu andar mais no eixo x, a parábola desce, isso aqui também desce para cá. E aí, esse lançamento, ele vai tocar a parábola aqui, por exemplo. Ou seja, todos os ângulos de 0 a 180 graus tocam na parábola, tá? Só que a imagem que eu usei, obviamente, ela é restrita, porque não tem como eu botar o infinito, né? Mas entenda isso, é isso que eu quero que você entenda. O delta igual a zero é justamente porque, numa equação de segundo grau que a gente estava trabalhando, que é essa da tangente aqui, simboliza isso. Um único valor. Se um único valor de tangente é um único ângulo de lançamento que toca nesse ponto xp e yp, que são um ponto qualquer. Ou seja, esse ponto qualquer que a gente está considerando, só existe um lançamento possível que toca nele. E todo esse conjunto de pontos xp e yp, e só existe um lançamento que toca nesses pontos, né? Ou seja, um ponto, um lançamento, um ponto, um lançamento, é justamente a parábola de segurança, tá certo? Eu espero não ter sido muito redundante aqui na explicação, tá? Acho que em alguns momentos eu fui, mas eu quero deixar bem explícito o que quer dizer cada delta desse. Porque muitas vezes a pessoa, tá, entendo, eu sei fazer a equação, sei resolver, mas ela não entende a sutileza que é entender esse delta, tá? E o que esse delta quer nos dizer em relação aos lançamentos. Isso é muito importante, porque eu quero que tu aprenda. Eu não quero que tu decore a fórmula ou saiba como chegar nela sem entender o que tu tá fazendo. Eu quero que tu entenda o que tu tá escrevendo, tá certo? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que isso aqui tenha te ajudado, tá? A chegar na equação ou entender o que ela quer dizer. Quem sabe mais na frente eu não trago alguns problemas. Eu acho até que tem um problema de um OBF que eu fiz de outra forma que vai ser muito útil com isso aqui, tá? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, tá? Se você puder se inscrever no canal, deixar um like, um comentário de sugestão ou qualquer dúvida que esteja relacionada aqui ao vídeo ou física, o que você quiser, pode deixar aí, tá? Eu agradeço demais a sua companhia aqui e te vejo no próximo vídeo.